Aleluia. Graça e paz, queridos. Glória a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, né? De estarmos na casa dEle, junto com os irmãos, para podermos compartilhar, adorar. Como é gostoso esse período onde nós nos abrimos ao Senhor e temos certeza de que Ele é real e fala conosco, amém? Glória a Deus por isso. Permite-me fazer uma comparação, antes de você achar 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, que é a base da nossa meditação. Permita-me fazer, para você entender bem o que nós vamos compartilhar nessa noite, uma comparação. Não sei quantos daqui é motorista, não sei quantos de vocês conhecem de veículo, conhecem de carro, mas eu vou dar um exemplo de um auto elétrico. Todo carro tem um motor que o impulsiona a caminhar, mas esse carro precisa de luz para andar à noite, porque senão, mesmo tendo motor, não dá para andar à noite no escuro. Esse carro precisa de um limpador de para-brisa, porque na hora da chuva ele precisa limpar. Ele precisa de várias coisas, para funcionar o som, tudo ele precisa de uma bateria que esteja carregada. Não adianta um carro, essa semana mesmo, um carro até novo, é meu, da Teca, ela me liga e fala assim: olha, eu fui dar partida, o carro não pegou. Aí eu vim lá da Vila Rubi para saber o que estava acontecendo. Alguém deixou o rádio ligado e ficou 3 dias o carro parado, usando o outro, e aí a bateria arriou, não dava para funcionar, carro automático, não dá para dar tranco, tem que dar um jeito de bateria. Agora o exemplo que eu quero dar aqui é que entre o motor que impulsiona o carro e a bateria que precisa de carga, tem um outro aparelhozinho pequeno chamado alternador. Essa peça, que geralmente tem no auto elétrico, tem uma função específica e muito necessária. Esse alternador, é ligado ao motor com uma correia. E já aconteceu comigo, na van, de a luzinha no painel, a luz da bateria acender. E eu falei, acho que não é problema nenhum não. E foi quando eu cheguei em casa, a correia que liga o motor no alternador tinha caído. E funcionou um tempo, funcionou um dia, 2, 3, e depois vai morrendo, não acende farol, vai apagando tudo, não funciona nada. E se você insistir em não colocar a correia que liga o alternador no seu motor, você não vai poder mais andar. Isso desde quando eu era moleque. Bicicleta também era assim. Minha bicicleta tinha farol, mas tinha uma pecinha pequenininha chamado dínamo. Ele era colocado perto do pneu e o farol só acendia quando a bicicleta estava rodando, porque aí rodava a cabecinha do dínamo e produzia energia e o farol acendia. Parou a bicicleta, parou a luz. É assim que funciona. A comparação que eu quero fazer é que nesses momentos de culto tão gostoso, é como um auto elétrico. Se a bateria não está funcionando, você pega ela, se está descarregada, você pega a bateria e leva no auto elétrico, e lá o auto elétrico tem uma peça que dá uma carga rápida, dá uma carga na bateria. Você pega essa bateria do auto elétrico, volta, coloca no teu carro, os faróis acendem, a buzina funciona, o rádio funciona, o limpador de para-brisa funciona, tudo funciona, mas por um pequeno período. Se a correia não estiver ligada, logo a bateria descarrega. A gente percebe que mesmo carregando essa bateria, aos domingos, a maioria sai funcionando. Que culto maravilhoso, que coisa linda.
Foi uma bênção. Mas eu pergunto, quanto tempo essa carga dura? Quanto tempo essa carga tem durado na tua vida? Lá no relacionamento com seu marido, com seus filhos, quando as trevas chegam, quando os problemas surgem, tem carga lá? Tem alegria, essa alegria toda lá? Tem todo esse gozo lá? Ou só depende de uma carga rápida? E não tem a correia que liga o alternador, que representa o Espírito Santo de Deus. Ele está lá no carro, ele veio para ficar conosco, mas ele tem uma ligação entre o nosso Espírito e o Espírito Santo, e essa ligação depende, nós precisamos de cuidar dela, de cuidar muito bem, e é por isso que eu vou ler esse texto agora, e baseado nele, eu quero hoje motivar você. Eu vim aqui para estimular. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, 24, ali ele diz assim, que nós precisamos estimular uns aos outros a permanecer na fé, a permanecer nas boas obras, a funcionar. Eu preciso motivar você a funcionar, não um dia, não 2 dias, não no domingo, nem na quinta-feira, nem na quarta-feira, mas você continuar brilhando todos os dias. Senão não vale a pena, não é isso? Olha o que o versículo diz. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi ganha, a vitória já está garantida, porque Jesus já pagou o preço. Mas aí o versículo seguinte, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Olha a palavra aí, constantes, é de manhã até a noite, de segunda a segunda, não tem diferença de dias, não tem diferença de dia domingo, de segunda-feira, de quarta, de terça, de quinta, não tem diferença, é constante, é o carro que está com a correia boa, que funciona o motor, mas que o próprio motor, o dínamo carrega a bateria, e a bateria, você tem bateria boa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a tua bateria está carregada, toda hora que alguém precisar de luz, você tem luz, selo de garantia, você tem luz, funciona, a tua palavra funciona, quando você abre a boca, funciona, quando você, em qualquer lugar, está ligado, por quê? Porque a correia, que é a comunhão com Deus, a ligação, comunhão, a correia faz uma comunhão entre o alternador e o motor do carro, ele liga um ao outro. Se tiver folgada, não carrega direito, e se não tiver ligada, não carrega nada. Você vai depender de todo domingo vir carregar a bateria. Carrega aqui, numa ministração. Foi muito gostoso hoje, glória a Deus por isso. Eu não estou criticando não, irmãos, esse período, não estou criticando esse período, é maravilhoso, nós saímos edificados, mas a pergunta é, quanto tempo dura? Quanto tempo dura essa alegria, esse prazer, essa motivação, quanto tempo tem durado? Porque se a correia da comunhão com Deus, no levantar a segunda-feira e dizer, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Se a correia estiver quebrada, se você levanta já pensando um monte de coisa, e esquece desta correia, que é a intimidade, que é a ligação entre você e Deus, a tua bateria vai descarregar bem rápido. Bem rápido. Diz aqui, que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes não é só funcionar, falar, tal, cantar, não, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, quem aprendeu um dia a andar de bicicleta e depois nunca mais andou, não sabe mais. Quem aprendeu a dirigir e fica anos e anos sem pegar, não sabe mais. Por isso tem aqueles carros da escola aí, para pessoas habilitadas.
Por quê? Ficou muito tempo sem dirigir. E aí, quando vai pegar, não tem mais coragem. Então, tudo tem que haver uma prática constante. Uma prática constante. O Evangelho também é assim. A fé também é assim. Precisamos estar ligados constantemente. Por quê? Porque tem muitas barreiras. Vai chegar a hora da noite na tua vida que você vai precisar de luz. Jesus saiu da sinagoga, onde ele falou, abriu Isaías 61 e falou para o pessoal lá, e diz assim: esta palavra se cumpre em vocês hoje. Estou aqui, sou eu. Ele está falando de mim. O Espírito do Senhor tirou ele dali e levou para um lugar escuro, chamado deserto. Lá ele precisava daquilo que ele falou lá na sinagoga. E lá ele estava em linha, a correia estava ligada. Ele era um homem como eu, mas a correia estava ligada. E quando as trevas chegou e disse para ele: se tu és o filho de Deus, manda que esses pães se transformem em pedra. Ele: está escrito, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí, segunda vez: está vendo os reinos do mundo aqui? Tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Eu te dou para você, se você prostrado me adorar. Está escrito, Satanás. A bateria estava carregada. Está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. De novo, agora ele leva o pináculo do templo e lá de cima ele diz: o abismo é grande, mas você é poderoso. Está escrito que você pode dar ordem aos seus anjos e eles vão te sustentar nas mãos e você não vai machucar. Faz isso. E o Senhor diz: Satanás, vai-te daqui, porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu pergunto: você tem bala na agulha igual Jesus? A tua bateria está carregada para quando essas coisas vierem? Porque elas vão vir. Deus fez um casal lindo, maravilhoso, soprou nele e fez depois uma companheira e fez segundo a imagem dele. Estava tudo pronto, estava tudo garantido. Mas de repente, no passear pelo jardim, ela encontra a primeira barreira: Satanás. E Satanás começa a falar e ela dá ouvido. E ela cede. E ela dá ouvido. E as três coisas, ela foi tentada nas três áreas: corpo, alma e espírito, como Jesus também foi. E ela deixou-se levar, não foi constante. A bateria não estava carregada. Quando ela escuta, ela dá crédito, ela não lembra da ordem de Deus, ou se lembra, desobedece, e levou para o seu irmão, para o seu marido, e ele também comeu com ela. Temos vários exemplos de pessoas que foram carregados. Alguns permaneceram, estava ligado, outros estavam com a correia desligada e descarregou a bateria. Esaú era direito de primogenitura, estava preparado, era bateria carregada, mas quando teve a prova do corpo, cheiro de lentilha, fome, Jacó disse: se você me passar o direito, é esta hora que é a hora das trevas, é esta hora que é a hora que a bateria tem que estar carregada, que a intimidade com Deus precisa estar ligado, a correia tem que estar ligada, é nessa hora. Aí Esaú diz: para que me serve o direito de primogenitura, se o que eu tenho agora é fome? Pega a lentilha e deixa escapar o mais precioso, que era direito de primogenitura. E a Bíblia diz lá em Hebreus, que querendo ele herdar com lágrimas, não lhe foi dado direito mais. Porque essas coisas, quando escapa, nem sempre consegue de novo. O meu irmão José foi ao contrário.
Deus tinha feito uma promessa para ele e falou para ele em sonhos que ele seria um líder, que Deus iria levantar ele. As trevas veio sobre ele, os seus irmãos o odiaram, lançaram ele numa cova, a cova estava vazia, não tinha água. Tiraram dali, venderam para os ismaelitas. Ele foi para o Egito, foi para a casa de Potifar. Tudo isto são provas, tremendas provas. Chegou lá, ele foi o melhor, ele fez tudo certinho na casa de Potifar. Ele estava com a bateria sempre carregada, porque a comunhão dele era constante com Deus. Esse versículo, firme e constante. Quando Potifar sai da casa, a mulher dele coloca os olhos sobre José e faz-lhe um convite. E agora, olha só a frase que José usa: como poderia eu pecar contra Deus? Se eu entrar com você, deitar com você, eu não estou pecando somente contra Potifar, eu estou pecando contra o meu Deus. Não, a minha correia está colocada. Eu imagino que todos os dias José tinha essa conexão de estar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu fui vendido, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Eu fui jogado na cova, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Eu fui aqui longe dos meus pais, vendido como escravo, estou apanhando, mas o Senhor continua sendo meu Deus. E aquilo que o Senhor prometeu um dia vai acontecer. Foi para o cárcere de Faraó. Cárcere de Faraó era um lugar que ninguém saía. Não era uma prisãozinha qualquer. Não era uma cadeinha que você vai lá e paga fiança. Não. Cárcere de Faraó era condenados que não tinha jeito de escapar. Ele estava lá. Imagina José dentro do cárcere, sabendo que ali era o final. Mas sabe o que ele fez? Ele tinha luz, a bateria estava carregada, ele tinha luz, ele tinha limpador de para-brisa, tudo funcionava nele, ao ponto do chefe da cadeia olhar para ele e ver funcionando tão perfeito, que o chefe diz: você vai ser chefe aqui na cadeia, vou deixar tudo com você. A luz dele brilhava. E não tem diferença de nós, porque a Bíblia declara, Jesus diz em Mateus 5, 13 e 14, que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Mas diz lá, se o sal não tiver sabor, o que significa? Se o carro não tem bateria, para que serve? E diz lá, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Se a luz não brilhar, se você acende a luz, mas coloca debaixo da mesa, para que serve? Para nada. E aí, José, lá no cárcere, brilhou tanto, que aí ele interpretou sonhos, nós conhecemos a história. E Deus se encarrega de fazer o que ele prometeu lá atrás. Vai lá em Faraó e coloca 2 sonhos na cabeça dele. Deus já sabia o que ia acontecer, porque Faraó jamais ia por si próprio ter compaixão de José, porque ele nem conhecia. O copeiro mor, que José interpretou o sonho e ele voltou, isso não acontecia, foi um propósito de Deus também, voltou para servir no copo lá, tinha esquecido de José. Se dependesse do copeiro, tinha esquecido. Mas Deus foi lá e colocou na cabeça de Faraó sonhos. E aí ninguém conseguiu interpretar, ninguém. Na última hora, sabiam que ia rolar muitas cabeças. O copeiro, agora tem um lá na cadeia que sabe, que interpreta. Aí Faraó diz: então manda buscar. Foram lá e trouxeram José. Olha, todas aquelas provas, não descarregou a bateria dele, porque ele estava
em comunhão com Deus, conectado. Essa é a grande diferença, amados. E aí, quando ele chegou na presença de Faraó, o Faraó falou com ele, ele interpretou os sonhos, e Faraó o colocou sobre todo. Nós conhecemos a história, e o nome dele, dado por Faraó, foi Zaphenat-Paneia, que quer dizer, Salvador do mundo. Irmãos, Deus quer usar as nossas vidas de uma forma tão intensa, mas as nossas baterias precisam estar continuamente carregadas, porque na hora da prova, é que nós temos que brilhar. A Bíblia diz na hora da solidão, é nessa hora da solidão, que os nossos faróis precisam estar acesos, é nessa hora. Alguns, como José, batalhou, ele continuou firme e constante. Esaú foi o contrário. Saul foi outro que foi Deus que ungiu ele rei, mas ele não carregou as baterias. Recebeu aquela unção de Samuel, de Deus, né, através de Samuel, e começou bem. Mas, segunda prova, já não tinha mais bateria. Quando ele foi para a guerra, ele até venceu, mas não fez o que Deus mandou fazer. E quando ele voltou, Deus disse: não serve. Bateria descarregou. Hebreus 2, versículo 1 em diante, diz assim: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum. Existem crentes muito bons na igreja, existem pessoas muito espiritual, mas não é em todo tempo. De repente enfrenta uma situação que nem parece ser crente. E aí? Como é que pode? É aquele que leva a bateria. Já pensou? Nós temos carro, se toda semana nele nós tivéssemos que levar aqui no autoelétrico a bateria para dar uma carga, aí volta, põe no carro, a correia está quebrada, usa até gastar, é um dia, 2 dias, se for de noite então, é um dia só, tem que levar de novo. Assim também tem pessoas crentes que só carregam a bateria quando vem e tem uma unção derramada, aí a bateria carrega, sai daqui carregado, mas logo descarrega, porque não tem continuidade. Não tem continuidade. O dínamo não está ligado. É só religião. Não tem vida com Deus. E olha o que o meu irmão Judas escreve. Meu irmão Judas, vamos lá. Penúltimo livro da Bíblia. Não é o Iscariotes, tá? Porque se for o Iscariotes, você vai falar, nem acredito. Não, não é o Iscariotes aqui. Mas olha só o que Judas, no versículo 3 em diante, fala. Capítulo único, versículo 3 de Judas. Porque esta carga depende de nós. Depende de nós. Dessa ligação. Porque se não dependesse de nós, dependesse só dele, presta atenção nisso. Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Se só dependesse de Deus, todos os homens eram salvos. Não foi para todo mundo? A graça não veio para todo mundo? E por que todo mundo não é salvo? Porque Efésios capítulo 2, a Bíblia declara: porque pela graça sois salvos, mas por meio da fé. E a fé podemos comparar com esta correia também, que liga o dínamo ao motor do carro. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quem não ouve não tem fé. E a Bíblia também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então tem pessoas que caem. E a Bíblia também diz em Pedro, que Deus quer
que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que ninguém se perca. Mas por que as pessoas se perdem? Porque a correia escapa e ele não retorna a correia. Não batalha. Olha o que a Bíblia declara aqui, Judas 3. Amados, procurando eu escrever com todo cuidado, toda diligência, acerca da comum salvação. Salvação comum, essa salvação que todo mundo quer, a salvação que foi dada por Jesus, a salvação que foi estabelecida por Ele já, é a comum salvação, não é uma salvação extraordinária que ninguém pode, não, a comum salvação. Escrevendo eu acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Agora, se ela já foi dada, por que tem que batalhar por ela? Você já pensou nisso? Não? Se eu já te dei um negócio, Nilo, por que você tem que batalhar por ele? Porque tem alguém querendo te tomar. É por isso. Desde o Éden, Deus deu, o diabo quis tomar e tomou. De Adão e Eva. Deus deu para Esaú, o diabo foi e tomou. Deus deu para Saul, o diabo foi lá e tomou. Por isso que a Bíblia declara, Judas dizendo aqui, já foi dado para vocês, a fé já foi dada para vocês, uma vez foi dada, mas vocês têm que batalhar por ela. Você que compra um carro novo, caro, o que você faz? Até mesmo antes de tirar da agência. Seguro. Por quê? Não é teu? Mas tem alguém de olho nele. Tem alguém querendo roubar. Então, porque tem alguém que rouba, você vai lá e põe no seguro. Na tua casa, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas na tua casa, lê Gênesis capítulo 15. Quando Deus chega para Abrão e faz uma promessa para ele, você vai ser pai de muitas nações, a tua descendência vai ser como a areia do mar, a tua descendência vai ser isso, vai ser aquilo. E Abrão diz, então Senhor, como é que eu sei que eu vou herdar? É Eliezer que vai herdar? Porque eu não tenho filho. E Deus diz, não é o teu servo não, aquele que sair da tua entranha, ele que vai herdar. Aí Abrão diz, mas como que eu vou saber isso? Aí Deus chega para ele e fala assim, você quer mesmo ver e ter certeza? Mata-me uma bezerra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, corta eles para mim e põe lá no altar, que eu vou vir manifestar a você, eu vou vir queimar esse sacrifício teu, eu vou vir queimar, pessoalmente, o fogo vai queimar, sou eu. Aí Abraão foi lá, cortou os animais, matou os animais, cortou os animais, colocou no altar. Opa, Deus vai vir, pode vir Senhor, está pronto o sacrifício. Dali a pouco, o urubu vem e senta lá num galho, perto, fica de olho. O gavião, a águia, tudo aquele cheiro do sangue espalhou, e aí as aves de rapina vêm e se posiciona, esperando um descuido de Abraão. E Abraão ficou ali. O que me chama a atenção é que Abraão ficou ali. Ele tinha servo à vontade. Ele poderia fazer como muitos crentes fazem. Preguiçosos. Não defende o teu sacrifício, porque hoje o sacrifício sou eu e você. É você que diz lá em Romanos 12, que você oferece o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí você oferece a Deus, Senhor, conta comigo, eu sou teu. E de repente, na hora da prova, como Abraão, a Bíblia declara que veio sono sobre ele, profundo sono caiu. Eu pergunto para vocês, ele dormiu? Não, ficou ali posicionado. As aves vinham e ele, sai daqui, não é para vocês, isso aqui não é para vocês, eu matei, foi para Deus, ele vai vir. O que veio primeiro? As aves. Às vezes você oferece e quer fazer algo tremendo para Deus, e você promete, Deus quer que você faça,
Mas primeiro vem as aves, primeiro vem as provas. E Deus fica de olho em você. Deus demorou, capítulo 15. Veio provas, veio as aves, veio o sono, veio o medo. A Bíblia declara que Abraão teve medo, mas mesmo assim, ele não arredou o pé. O sacrifício é meu e Deus vai vir. Então, o que tem a ver isso com o texto que nós estamos vendo? Batalhar por alguma coisa que você já ganhou. Abraão já tinha ganhado a promessa, Deus já tinha feito a promessa para ele, mas dependia agora de um processo. Depois do sono, depois do medo, depois da escuridão, anoiteceu. Se fosse alguns de nós aqui, já teríamos ido embora, né? É aí que as pessoas desistem. Quem não está ligado com a correia, ligado direto, não é firme e constante na obra do Senhor, acaba esquecendo, perde a fé, faz naufrágio da fé. A Bíblia declara, alguns naufragaram na fé, por causa das provas. Prova todo mundo tem, gente. 1 Pedro 5, 9, o 8 diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o 9 diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só você que passa a prova, todo mundo passa, é um processo natural de Deus. A diferença é se você tem a tua bateria carregada, para você poder passar na hora da prova, na hora da escuridão. Abraão estava ali, escureceu, ele estava lá, não saiu. Aí Deus olhou e disse: esse é firme mesmo, esse não vai desistir, eu vou lá. Aí foi, queimou, o fogo veio, labareda queimou, aqueles animais, queimou tudo. Aí Abraão disse: agora esse é Deus. Aí Deus chega para ele e diz: gostei, hein? Gostei. Vai acontecer isso, você vai ficar 400 anos, tal, a tua descendência, tal, mas não desista, viu? Porque eu estou com você. Eu vou levantar. E Deus cumpriu o que ele falou para Abraão. Ele cumpriu. Ele cumpriu com José, ele cumpriu com Abraão, ele cumpriu com todos aqueles que estavam ligados nele e não desistiram. Por isso que o versículo que nós começamos diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que você parou? Você já evangelizava, por que parou? Você fazia visita, por que parou? Quem para está dando lugar ao esquecimento e a bateria descarrega. Deixa um carro parado muito tempo, descarrega, mesmo não tendo nada ligado, descarrega. Bateria tem que ser carregada constantemente. Por isso tem o dínamo, tem a correia que liga ao motor, e é o motor que impulsiona o dínamo, não é o dínamo que roda o motor, é o motor que ligado com o dínamo carrega a bateria. Depende do motor do carro, depende. Por isso que a fé depende de nós, de ouvir a palavra de Deus, de estar sempre firme e constante, não naufragar na fé, depende de nós. Batalhar, nosso irmão Judas aqui, ele diz: batalhe pela fé, que uma vez foi dada para você, cuide dela, não deixa ela morrer, não faça naufrágio na fé. Por quê? Porque olha, a continuação do versículo, Judas 4, diz assim: porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo fim, juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É por causa disso que nós temos que batalhar, sabe por quê? Porque introduzem homens, pastores, líderes, introduzem homens, dizendo-se sábios, e que inverte a graça de Deus, e fala um monte de heresias, e se você não estiver ligado, não tiver a sua intimidade com Deus, conhecendo a Deus, você vai naufragar na fé. E olha o versículo 5,
Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aí, ele tirou todo mundo que era dele, mas todo mundo que ele tirou entrou lá, na terra prometida? Não. E por que não entrou? Por causa deles. Não foi por causa de Deus, por causa deles. Lembra? Anota aí, se você está anotando, 1 Coríntios capítulo 10, dá uma relação de todos, praticamente todos eles ali. Passaram todos debaixo da nuvem, passaram todos no mar, passaram todos, mas por que não permaneceram? Porque não batalharam pela fé, não creram. Aí você vai em Hebreus capítulo 4, ele diz assim: temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Por quê? Porque também a eles foram pregadas as mesmas coisas que nós, mas a palavra nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. A fé, irmãos, é a correia. Precisamos batalhar por ela. Não tenho muito tempo, mas eu quero ir lá com vocês. Por favor, Apocalipse. Eu vou dar esse exemplo da Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 2. Tem 7 cartas aqui. E eu vou pegar 7 de exemplo. Mas não vou ler tudo não, tá? Fica tranquilo que... As 7 cartas. Por que são essas cartas? Visões reveladas ao nosso irmão João acerca de nós. Cada tempo. Tudo fala sobre a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja? Olha o que a Bíblia diz. Primeira carta. Não vou ler aqui a saudação e tal, que vai demorar. Primeira carta, capítulo 2. Eu também não vou ler todo o texto. Ele então escreve a esta igreja. Agora, o versículo 3 diz assim: e sofreste, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Está dizendo de pessoas que era assíduo, era pessoa, estava firme na obra. Agora, olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ué, não estava tão bom? Não batalhou pela fé? Não estava aqui batalhando pelo nome dele? Mas agora a correia escapou. Deixou o primeiro amor. E o que aconteceu com ele? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei. Aquele plano que eu tinha, aquele projeto que eu tinha com você, eu tiro. Você deixou escapar a correia, você deixou escapar essa comunhão, essa ligação, esse primeiro amor com que você tinha, você deixou escapar. Então, o que eu tinha para você não dá mais para continuar. Por quê? Porque se você não se arrepender, não dá para continuar. Aí ele vai no versículo 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquilo que Adão não comeu, que Eva rejeitou, por não ter batalhado pela fé, não acreditar, por não obedecer, estava lá no meio do jardim, a árvore da vida, Jesus, eles não comeram. Aí o Senhor diz assim para mim e para você: se você não deixar o primeiro amor, se você continuar firme, se você batalhar pelo meu nome, você vai comer da árvore da vida. Amém? É o que a Bíblia diz. Segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Olha o que a Bíblia declara aí, versículo 10. Nada tema das coisas que hás de acontecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Você vai ter tentação, diz aqui o texto.
vai ter prova. Jesus teve provas, Abraão também teve. Quer uma prova maior do que ter que oferecer o próprio filho em holocausto? Ele passou por tudo isso. Agora ele diz assim: você vai ter prova, o diabo vai se levantar contra você. Tem gente tremendo de medo aí do que vai acontecer com a igreja, perseguição. Irmãos, está escrito já o que vai acontecer. Ser fiel até a morte, e esteja com a tua correia ligada, esteja com a tua bateria carregada, porque quando vier a hora da tentação, quando vier as trevas, você tem luz. Todo mundo pode estar em trevas, mas você tem luz. Amém? Todo mundo pode desistir, mas você, se estiver ligado direto, então ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E o prêmio? Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia! Lá em Apocalipse 14, 12 diz assim: bem-aventurado, feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão como anjos de Deus. Olha, prêmio, não vai passar pela segunda morte, mas tem que fazer o quê? Ser fiel até o fim, firme e constantes, sempre abundantes. Quando nós lemos esse texto, a gente não imagina a dimensão de que é ser firme e constante, ser fiel até a morte. Terceira carta, a carta de Pérgamo. Diz aí o texto, só peguei alguns versículos, tá, amados? Versículo 14: umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços entre os filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que ele está falando aqui? Muitos crentes hoje, que não estão ligados, acaba sendo empecilho para os outros. O que aconteceu com Balaão? Balaão foi lá pedir para Deus para amaldiçoar o povo de Israel. Deus disse: que é isso, rapaz? Você é profeta meu, o povo é meu, você vai amaldiçoar o que é meu? E a Balaão volta lá para Balaque e diz: não posso. Deus falou isso, mas o presente foi crescendo, e ele voltou algumas vezes. Deus diz: não, até aqui. Sabe o que ele fez? Depois que não podia mesmo amaldiçoar, ele foi lá em Balaque e falou assim: olha, solta as mulheres aí, que era uma ordem de Deus, que não, os israelitas não podiam entrar as mulheres de outra linhagem, aí, senão tinha castigo. O que Balaque fez? Balaão fez: Balaque, tem muita mulher bonita aqui no teu reino, solta ela no meio do povo, eles vão entrar, essas mulheres, e vai ser castigado. E hoje em dia, tanta gente que veio para a igreja, começou tão bem, né? Começou tão bem, tão santo, e depois foi acostumando, de repente está servindo de empecilho para os outros. Quando tem alguma coisa, vem alguma a coisa entrando na igreja, alguns costumes pagãos, malignos e tal, isso aí não tem problema não, nós somos jovens, isso aí não, esquece isso aí, foi lá para a década de 60 que o Rui nasceu. Agora não é mais assim não, agora mudou tudo, agora nós temos que fazer coisas diferentes e tal. Ensinando como Balaque, ensinando como Balaão, ensinando a corromper o povo, a não ter mais a santidade na igreja. Olha que perigo! E o que aconteceu com essa igreja aqui? Olha o que a Bíblia declara aí agora. Eu li o versículo 14, né? Deixa eu me localizar aqui. Versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ele está dizendo aqui desses Balaão, mas ele diz aqui no versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Você tem que ter cuidado, porque se estiver fazendo isso, você precisa se arrepender e voltar a conectar-se à correia da santidade. Escapou? Volta, coloca de novo, arrepende-te, pede perdão, arrepende-te e faz as coisas certas. Senão, eu vou vir e vou
tratar com você. E o prêmio, comer do maná escondido, revelação da palavra. Tem muita gente que quer ter a revelação da palavra, mas não busca, não tem tempo para Deus, não se santifica, não procura a verdade, e aí serve de escândalo para os outros, não tem revelação da palavra. Quarta carta, igreja de Tiatira. A Bíblia declara assim, que eles também eram zelosos, e numa área, no serviço e tal, mas depois, o Senhor diz, versículo 20, tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus servos, para que se prostituem e comem dos sacrifícios da idolatria. Aí, ele está reclamando deles, mas aí no versículo 25, ele diz assim, mas o que tendes, o que você recebeu, o que eu te passei, o que eu me ensinei para você, o que você já ouviu, o que você já sabe, ele diz assim, mas o que tendes retém até que eu venha. Olha o segredo aí, firmes e constantes, até que eu venha. Eu não vim ainda? Por que está desistindo? Por que está desanimando? Por que está mudando as coisas? Ele diz, retém o que você recebeu, retém até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha o prêmio, para tudo tem um prêmio. Deus não deixa ninguém sem receber. Não é o texto que nós lemos lá? De 58? Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para tudo Ele tem a recompensa. Mas agora depende de nós. A quinta carta, a carta de Sardes. Pulando mais versículos aí. Versículo 3 diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra do que você tem recebido e ouvido. E guarda-os e arrepende-te, e se não vigiares, se deixar escapar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás. Guarda, você já recebeu? Guarda, não deixa alguém te tomar. Tem alguém querendo tomar de você tudo isso que o Senhor já te deu. É por isso que você tem que batalhar. Judas diz, batalhe pela fé, porque tem alguém querendo roubar de você, tem alguém querendo tirar ela de você. E aqui a Bíblia declara assim, aquilo que você já recebeu, você já teve fé, você tem fé, olha, conserva ela, não deixa vacilar, não deixa escapar, você precisa batalhar. Versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se ele fala aqui que se você vencer, for até o fim, ele não risca, então quer dizer que pode riscar. Se você não for fiel até o fim, é arriscado. Quando Moisés questionou com Deus, ele falou, se o Senhor não fizer assim, risca o meu nome. Deus diz, o teu nome não vou riscar o teu nome. Aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Está escrito lá. Então essa carta aqui está dizendo, permanece, vai firme até o fim. A sexta carta, a carta de Filadélfia, que era um povo que tinha testemunho. Olha o versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Oh glória, até que enfim tem um aqui, né? Mas olha só o que a Bíblia declara, para essa também. Versículo 10, 9 diz assim, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Toma ou não toma? Toma. Está escrito aqui. É por isso que nós temos que permanecer firme e constante, batalhando pela fé que uma vez nós já recebemos dele. Mas que alguém quer roubar essa coroa, tem alguém querendo roubar, tem alguém querendo te distrair. E ele diz assim: olha, você que guardou a minha palavra, continua guardando. Continua firme e constante, não abra mão, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 7ª carta, última. Aqui ele está falando de um povo que achava que tinha tudo, né? Rico sou, estou enriquecido. Eu sei as tuas obras, diz o versículo 15, que nem és frio nem quente. Tomara que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha a frase agora. Você pode comprar de graça, diz lá em Isaías 55. Você que tem sede e fome, vem, compra de graça, sem dinheiro, sem preço, o que você precisa. Aqui ele diz assim: vem e compra, aconselho-te, compra sem dinheiro. É só pegar, é pedir, é se humilhar diante do Senhor. Ele diz: compra colírio para abrir os seus olhos espirituais, compra vestes brancas. Que é isso? Santidade, vestidos brancos. Compra, batalhe, não deixe de sujar você, não deixe de sujar. Aí ele termina dizendo: sê pois zeloso e arrepende-te. Olha o zelo aí. Sê pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O seu lugar e o meu lugar é o trono, mas para chegar lá tem um processo. Fidelidade ao que vencer, ao que não desistir no meio do caminho, ao que permanecer. Então, tem alguém querendo roubar o que você já ganhou. E a pior coisa não é ter um objeto ou perder um objeto. A pior coisa é você ganhar, é você ter e abrir mão e deixar perder. Aí você tem um último exemplo. Você quer fazer uma faculdade, mas você não pode, é pobre, não pode fazer. Eu queria fazer medicina. Medicina, quanto que é a faculdade de medicina? É muito caro, não consigo. Alguém chega para você que te ama e tem dinheiro e diz assim: olha, eu vou pagar a faculdade para você. Você vai fazer a faculdade que você quer e você não vai pagar nada por isso. Aí eu pergunto: ele pode ir lá buscar o diploma? O que ele tem que fazer? Estudar, filho. O fato dele ganhar a faculdade não quer dizer que ele vai se formar. O fato de Jesus ter pagado um preço por mim e por você, não quer dizer que eu agora sombra e água fresca e eu vou estar lá com ele. Não. Se fosse assim, todo mundo ia ser salvo, porque ele diz, a palavra diz que ele deu a vida, a salvação para todo mundo. Então, cuidado com esta palavra. Eu estou hoje estimulando você, que às vezes está querendo desistir, desanimado. O que é estimular? A pessoa está dando um infarto, o coração está parando. Aí você vai lá e faz massagem, até boca a boca. Ou se preciso, choque. Mas a pessoa volta. Não é isso? O meu papel aqui, e por onde eu for, é estimular pessoas que estão desanimando, desistindo, a não desistir, permanecer, porque vale a pena.
Então abrace e vá, porque vale a pena. O galardão é grande. Aleluia. Obrigado, queridos.